Boa noite, de volta com nossas aulas de mercado financeiro e de capitais. Hoje, na nossa aula número 7, vamos falar sobre fundos de investimentos, né? Um assunto interessante, eu acho já de conhecimento de muitos de vocês, porque é, uma das aplicações talvez mais conhecidas no mercado, aplicar em fundos de investimento. Mas ele tem uma terminologia, né, para quem já conhece, tem uma terminologia própria. Então a gente vai, mais do que discutir o que é um fundo, que isso é fácil de entender, a gente vai abordar um pouquinho aqui a terminologia utilizada, tá bom? E, enfim, vamos lá. Fundos de investimento, né? Então, o que é um fundo de investimento, né? Já explicamos isso na aula passada, retomando aqui o assunto. É uma maneira de juntar pessoas, juntar capital, né? Então pessoas que tenham dinheiro disponível e colocam num fundo de investimento. E o que esse fundo de investimento faz? Ele compra papéis no mercado. Então vamos pensar assim como um investidor individual, né? Se eu vou a um banco, por exemplo, aplicar meu dinheiro, né? Se eu chegar ao banco e falar assim, olha, eu quero aplicar aí 50 reais. O banco vai falar, puxa, não, não dá para fazer uma operação para você de 50 reais, porque só para eu emitir um título, né, um CDB, para lastrear essa operação, a emissão vai ficar mais cara do que os 50 reais. Né? Então, é uma verdade isso. Quem tem muito dinheiro pode chegar numa instituição e aplicar e conseguir uma boa taxa, porque o banco terá interesse em captar esse recurso, porque ele vai emprestar para alguém. Então, se alguém chegar lá com milhões em dinheiro, o banco terá interesse em pegar isso e pagar uma boa taxa para o cliente. Mas quem tem pouco dinheiro não vai conseguir, enfim, fazer uma aplicação. Tá? Então, pensando nisso, lógico, então o que o mercado fez? O mercado criou o fundo de investimento, que é assim, todo mundo que tiver dinheiro disponível entra num fundo de investimento, por exemplo. Tá? Então, esse fundo de investimento é administrado por uma instituição financeira ou por alguém que tem autorização para isso, e ele vai pegar todos esses recursos, vai juntar tudo e vai ao mercado comprar títulos, né? Investir esse dinheiro. Então, tendo muito dinheiro, ele consegue fazer boas operações no mercado. Então, uma das vantagens do fundo de investimento, do ponto de vista de aplicação, é isto. Alguém com pouco dinheiro ou recursos menores pode obter taxas de alguém que esteja aplicando no mercado com recursos maiores. Isso por quê? Porque a taxa vai ser do fundo e não do aplicador individual. E aí o que o fundo conseguir, esse ganho é rateado para todos os aplicadores, como um condomínio. Né? Então, tanto faz você entrar num fundo com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, a rentabilidade vai ser igual para todo mundo, proporcional ao capital investido, lógico. Né? Então, para isso, toda vez que você entra num fundo de investimento, você compra cotas desse fundo de investimento. E qual o valor da cota? Bom, o valor da cota vai depender dos papéis que o fundo comprou e da rentabilidade desses papéis. Mas depois a gente explica melhor isso. Então, vamos lá. O que nós temos aí no fundo de investimento? Nós temos uma instituição que administra um fundo, temos os investidores, os aplicadores, que entram nesse fundo e colocam o quanto eles quiserem colocar, tanto faz, colocam lá, e o administrador vai pegar esse dinheiro e vai aplicar no mercado financeiro, ou seja, ele vai comprar aqueles títulos que nós discutimos nas aulas anteriores. Então ele pode comprar título do governo, ele pode comprar ações, que são títulos de propriedade, não de crédito, pode comprar títulos emitidos por instituições financeiras, pode comprar títulos emitidos por SA. Então, aí, né? E nós não vimos ainda operações, por exemplo, do tipo derivativos, ou que são aplicações em índices ou aplicações
que na verdade a gente não compra o item, mas a gente compra a opção de comprar ou a opção de vender. A gente vai ver isso mais lá na frente. E também podemos ter fundos que façam aplicações desse tipo em derivativos, na verdade. Então, é interessante. É uma aplicação conhecidíssima no mercado em termos de assim, fundo de investimento, todo mundo sabe o que é, mas não conhece os detalhes. E a gente vai discutir alguns detalhes aqui com vocês também, tá bom? Não vamos discutir detalhes no nível de que vocês saiam daqui para operar no mercado, não é isso. Mas para entender alguns termos que são utilizados e por que existem, tá bom? Então, tá aí. Fundo de investimento é uma forma de aplicação financeira formada pela união de vários investidores que se juntam para a realização de um investimento financeiro. E isto organizado sob a forma de pessoa jurídica. Então, o fundo de investimento ele existe como pessoa jurídica, tá bom? Tal qual um condomínio, visando um determinado objetivo ou retorno esperado. Isso. E não falei do risco também, né? Mas então, vamos falar um pouco do risco também da questão. Eu falei do retorno, não falei do risco. Então, vamos lá. O risco também, temos vantagem no fundo de investimento, não é? Se eu aplico no papel de uma empresa, por exemplo, certo? Vou lá, comprei ações da Parmalat, né? Ok. Vamos supor que a Parmalat não dê certo e quebre. Eu tenho as ações, eu perdi todo o dinheiro. Agora vamos pensar num fundo de investimento que compre ações da Parmalat. Bom, primeiro que por regra, um fundo de investimento não pode ter mais do que 20% dos seus recursos em uma única instituição. Ele pode ter no máximo até 20%. Então vamos supor que esse fundo de investimento comprou ações da Parmalat, não no limite de 20%, mas tem lá 2%, 3% do seu patrimônio total em ações. E aí a Parmalat quebra. Bom, o que vai acontecer com quem aplicou no fundo de investimento? Ele vai perder o equivalente aos 2% do patrimônio e não todo o dinheiro, porque isso chama-se diversificação. Estão aplicando em vários papéis. Então, do ponto de vista de retorno, um fundo de investimento é bom porque ele pode render para o aplicador taxas que, em alguns casos, só seriam conseguidas por quem tivesse muito dinheiro para aplicar. E do ponto de vista de risco, ele está minimizando o risco dele, porque ele não está aplicando em um único papel, mas em uma carteira de papéis. Juntamente com essas vantagens que eu falei, da rentabilidade e do risco, a gente pode juntar aí a questão da comodidade. Né? O investidor que coloca o dinheiro no fundo, ele não vai ficar preocupado em acompanhar o mercado para ver se determinada ação está valorizando ou se não está, se determinado papel está indo bem ou não. Ele tem mais comodidade, ele coloca o dinheiro no fundo e o administrador, o gestor do fundo é que vão cuidar disso, tá bom? E outra coisa é a liquidez. O que é liquidez? Liquidez é você conseguir transformar o seu investimento em dinheiro, não é? Você resgatar o investimento. Né? E o fundo de investimento tem uma liquidez muito boa. Né? No passado, nós tínhamos fundos de ações e eles não. Se você quisesse resgatar as suas cotas, você tinha que esperar 3 dias para receber o dinheiro. Né? Na verdade, até mais de 3 dias, porque você dava o pedido, dava a ordem de resgate, e aí o fundo ia vender as ações. As operações na Bolsa de Valores não são liquidadas no mesmo dia. A gente vai ver isso mais tarde. Então, mas hoje, o fundo de investimento ele é obrigado a ter uma quantia, um percentual de títulos do governo. E a gente já viu que esses títulos do governo são negociados todos os dias no mercado. Então, que é o open market. Daí, se o fundo precisa de dinheiro, o que ele faz é vender os títulos do governo que compõem a carteira e futuramente ele acerta a posição do fundo. Tá bom? Então vamos a algumas definições. Né? Então, cota e cotista. Bom, cota é uma parcela
é uma parcela do fundo de investimento. Então, quando cria-se um fundo, cria-se um total de cotas, por exemplo. Então vamos lá, vamos fazer um fundo. Nós temos aí 10 milhões para investir. Então nós vamos fazer isto. Nós vamos fazer cada cota valendo R$ 1. Né? Então, se nós temos 10 milhões, nós teremos 10 milhões de cotas e cada cota equivale a R$ 1. O que o fundo vai fazer? Vai pegar esses 10 milhões e vai aplicar no mercado financeiro, vai comprar papéis. Esses papéis vão render. Essa rentabilidade vai para o fundo. Então, aqueles 10 milhões, por exemplo, no final do mês, estarão valendo 10 milhões e 100. 10 milhões e 100 mil. Dividido pelo número de cotas, que eram as 10 milhões, nós teremos o valor da cota, em vez de R$ 1, vai ser 1,001 reais. Então, o valor da cota é o que determina, é o que mostra para o investidor quanto que está rendendo o fundo. É isto. Né? E cotista é o investidor, é quem compra as cotas do fundo de investimento. Então, toda vez que alguém entra num fundo, ele compra cotas daquele fundo ao valor do dia. E quando ele quiser resgatar, ele vai resgatar ao valor do dia que ele estiver resgatando. Simples, né? Todo fundo tem o administrador e o gestor. Qual a diferença entre eles? O administrador é o dono do fundo. Né? É ele que é responsável pelo fundo. E o gestor é quem faz as operações, é quem decide se aplica em tal papel, se vende, se compra. Né? Então, essa é a diferença entre o administrador e o gestor. Transparência é o nível de informações que o cotista deve receber do fundo. 100% de informação. Isso é ter total transparência. Mas há uma certa dificuldade em, por exemplo, mostrar para o cotista qual é a posição da carteira todos os dias. Então, isso o fundo acaba não fazendo. Deveria. Mas é muito difícil atualizar a posição diariamente e mandar para o investidor. Então, o que se faz é mostrar a posição da carteira ao final de um período, no final do mês, por exemplo, e deixar isso registrado. Mas durante os dias, a compra e venda e a mudança da posição da carteira, isso não é. Mas qualquer outro tipo de informação deve ser repassada imediatamente para o investidor. Ele tem o direito de saber o que o fundo está fazendo e as mudanças que estão ocorrendo na sua aplicação. Outro termo bastante utilizado é o benchmark. Né? Benchmark. Quando você faz uma medição topográfica, né? Então, o nível do terreno, hoje é feito de uma maneira mais, que a gente chama de eletrônica, digitalizada, mas no passado era feito por um equipamento chamado teodolito, que você olhava por ele, tipo, é uma lente, e a outra pessoa ficava alguns metros à frente com uma vara e se media ali a altura daquela vara, horizontalmente falando, e com isso a gente conseguia medir inclinações do terreno, a altura, né, com relação a um determinado ponto. Esta vara chama-se benchmark, né, que é medida padrão, seria uma tradução. Então, o que é o benchmark num fundo de investimento? É uma referência. Então, por exemplo, se um fundo fala assim, se um fundo promete acompanhar a taxa DI, então o benchmark desse fundo é a taxa DI. Um outro fundo de ações, por exemplo, que promete acompanhar índice Bovespa, então ele tem um benchmark, a valorização do indicador, que é o Ibovespa, é o que ele promete acompanhar. Então, o benchmark é isso, é uma medida padrão que os fundos adotam
para mostrar para o investidor, olha, nós tentamos fazer isto. Não quer dizer que ele vai fazer, mas ele te dá isso não como garantia, ele te dá isso como objetivo, né? E aí a gente vai ver que alguns fundos que conseguem ultrapassar o benchmark, eles cobram uma taxa adicional a isto. Volatilidade, né? É a dispersão em relação à média das rentabilidades diárias. Então, um fundo, vamos supor, um fundo de papéis, renda fixa, DI. Então, o fundo DI, ele acompanha a taxa DI, que é a taxa dos papéis privados no mercado. Essa taxa não varia muito, né? Ela varia em relação à média. Então, nós dizemos que o fundo DI tem uma baixa volatilidade. Por quê? Porque todo dia ele vai render parecido. Já um fundo de ações, por exemplo, ele tem maior volatilidade. Principalmente agora, recentemente, com a crise do coronavírus e as bolsas despencaram, agora estabilizou um pouco, mas despencaram assim diariamente, isso significa que a rentabilidade de um fundo de investimento em ações ficou com alta volatilidade, mudava todo dia a rentabilidade dos papéis, tá bom? Então esse é o conceito de volatilidade, é uma dispersão em relação à média das rentabilidades. Alavancagem. É o mesmo conceito de alavancagem para as empresas, né? Quando você mede a alavancagem de uma empresa, você está medindo o volume de capital próprio e de capital de terceiros, para você saber o quanto essa empresa está utilizando o capital de terceiros, que não é dela, para alavancar seu resultado. Tá bom? No caso de fundos de investimento, quando a gente discute alavancagem, a gente discute operações onde o fundo vai captar mais recursos para aplicar do que aqueles que ele captou dos cotistas. Tá? Então ele vai fazer duas operações. Ele vai fazer uma operação de aplicação, mas vai fazer uma outra operação de captação para aplicação e tentar ganhar na diferença. Né? Seria o spread. Ele vai captar por uma taxa e aplicar por outra taxa e tentar ganhar. Mas dá para perceber o risco disto, não é? Então, fundos alavancados têm maior risco. Fundos com volatilidade têm maior risco. Então, e a gente já discutiu classificação de riscos em aulas anteriores. Então, dá para a gente entender bem essa questão de risco em alavancagem e risco em volatilidade. Juntando então aí os dois conceitos, então o que é diversificação? É eu aplicar em papéis diferentes. E composição é esse conjunto dessas operações, né? Então diversificação e composição andam aí lado a lado. E obviamente, né, diversificação e risco. A ideia da diversificação com relação ao risco é: quanto mais diversificado eu estiver, menor o meu risco. Então, é um objetivo da diversificação reduzir o risco. Mas depende de quem faz essa diversificação, certo? Eu posso diversificar uma carteira, vamos supor uma carteira que tenha só papéis de indústria de bebidas. Bom, só papel de indústria de bebidas. Tá bom. Então, vamos supor, um fundo de investimento desse tipo. Daí, que diversificação esse fundo vai fazer? Bom, ele vai comprar papéis de diferentes empresas de bebidas. Mas, se o setor todinho for por água abaixo, o fundo todinho também vai. Portanto, não foi bem diversificado. Né? Então, depende como você vai fazer a diversificação. Uma das maneiras de um investidor diversificar é ele aplicar uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, uma parte em títulos do governo, uma parte em títulos, né, privados, e com isso ele está diversificando. Se as ações caírem,
ele segura um pouco a rentabilidade dele com os papéis públicos e privados. Se os papéis do governo estiverem pagando mal, talvez as ações possam valorizar nesse momento. Então ele vai ganhar. Então isso é diversificação. Né? Então a diversificação do investidor é uma coisa. A diversificação do fundo é do fundo, não é do investidor. Lógico que o investidor que colocar dinheiro num fundo que esteja bem diversificado, ele também está diversificando e reduzindo o seu risco. Né? Quem cuida, nós falamos aí do sistema financeiro nacional, né? Quem cuida da regulamentação dos fundos de investimento? A CVM. Então, ela quem cuida disso. Embora quem emita os papéis, por exemplo, quem emite ações, são as empresas SA. Quem regulamenta esse mercado de ações? A CVM. Agora, instituições financeiras emitem títulos. Quem regulamenta as instituições financeiras? O Banco Central. Então aqui nós temos uma coisa interessante. Quem regulamenta os fundos é a CVM. Mas quem regulamenta as instituições financeiras que emitem os títulos é o Banco Central. Ok. Os dois têm que conversar aí para acertar alguma incoerência que possa ocorrer. Vamos ver então os principais tipos de fundos que nós temos no mercado hoje, os mais conhecidos. Tá? Então, fundos de curto prazo, aí, principalmente papéis do governo, CDI. Aqui nós temos uma coisa interessante, falando de incoerência de mercado. Os fundos de curto prazo normalmente são chamados de fundos DI, né? Porque eles buscam acompanhar a taxa DI. Mas os papéis que os fundos compram são papéis do governo. E a gente aprendeu que a taxa dos papéis do governo se chama taxa Selic. Então há uma incoerência no nome desses fundos. Eles deveriam se chamar fundos Selic e não fundos DI. É só uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês, mas isso é verdade no mercado. Os fundos DI possuem papéis do governo, cuja taxa chama-se Selic e não DI. Interessante? Tá bom, mas eu é uma brincadeira aí. Fundos de curto prazo, então tá aí, títulos do governo. Fundos referenciados DI. Então, vamos lá. 95% do valor de sua carteira em títulos ou operações que busquem acompanhar as variações do CDI ou Selic. Pronto, tá aí. Tá? A explicação que eu dei lá anteriormente. A diferença é que aqui 95% tem que ser papéis DI ou Selic. Fundos de renda fixa aplicam em quaisquer papéis de renda fixa. Quaisquer papéis. Tá? Fundos cambiais. Bom, pode comprar moeda? Não, não compra moeda. Mas ele compra operações baseadas em moeda. Quando a gente falar lá na frente da Bolsa de Mercadorias e de índices, a gente vai falar sobre isso. Fundo de ações. Bom, a gente vai ter aula só sobre o mercado de capitais, como diz o nome da nossa aula. Então, sim, compra ações. Quer dizer que ele compra todo o fundo é de ações? Não, vejam, todos os fundos, como nós falamos já antes, têm um percentual de títulos do governo que é para manter a liquidez. Mesma coisa os fundos de ação também, de ações. E por último, o que nós chamamos de fundos multimercados, né? Que podem comprar quaisquer tipos de papéis. Né? Então, aí, quando a gente fala de diversificação, aqui a gente está diversificando ao máximo aí as operações. Olá, vamos falar sobre avaliação de vocês. Né? Esse ano nós mudamos o critério de avaliação e não há mais exame. Portanto, não há também mais como fechar a nota para não fazer exame, que tinha no passado. Média 7 não precisava fazer exame.
Então, o que nós temos hoje são 3 notas no semestre e que nós faremos da seguinte maneira: uma atividade, que vai ser um trabalho, que valerá 40% da nota. E 2 provas, vamos chamar de provas bimestrais, P1 e P2, e a média das provas valerá 60%. Portanto, na composição das notas de vocês, de cada um de vocês, nós teremos aí um trabalho e 2 provas. Né? Então, a prova P1 será realizada para vocês na quinta-feira que vem. Não se preocupem, não é uma prova que vocês vão ter que entregar na hora. Eu entregarei as questões para vocês e vocês terão um prazo para responder as questões. Então, a indicação de como será feita a prova, vocês vão encontrar no Moodle, na quinta-feira. Então, entrem no Moodle, como vocês fazem para assistir às aulas, e estará lá a indicação da prova e a prova para vocês fazerem. Ok? Com relação à atividade, passada a prova, na primeira aula após a prova, então eu explicarei qual vai ser a atividade e vocês terão, obviamente, um prazo para fazer essa atividade. Em cada aula eu tenho dado os principais conceitos, mas sempre fica alguma coisinha que é o que eu vou colocar no trabalho para vocês fazerem alguns levantamentos para completar as informações em sala de aula. Tudo bem? Mas não se preocupem com o trabalho agora, se preocupem com a prova, que quinta-feira estará à disposição de vocês. E lembrem-se, a média das provas vale 60%. O trabalho vale 40%. E a média para passar é 5%, como sempre foi. Nós não temos mais a vantagem de não ter o exame, ficar livre do exame, porque não há mais exame. Tá bom? Então, até quinta-feira. Estudem, se preparem. Vocês estão assistindo às aulas direitinho, estamos avançando bem. E bom fim de semana, bons estudos, boas aulas. Até quinta-feira.